Pessoal, a gente vai fazer hoje um podcast com o Júlio, CEO da JHM. É um prazer para mim, um cara novo, né? Não que eles não sejam, estar no meio desses caras aqui que são os tubarões, né? Os caras que criaram isso daqui, que começaram o negócio. E vamos lá, vamos começar aqui, fazer um bate-papo com o Júlio. O Roberto também é a experiência da empresa, né? Então a gente vai tomar aí, fazer alguns takes, algumas perguntas. É um bate-papo. Para quem não conhece o Júlio, italiano nascido no Brasil. Exato. Como ele mesmo disse, há 32 anos, a JHM, ele vai ter mais espaço para explicar, mas é um cara que fez a diferença no mercado de empacotadoras, no mercado de seladoras. Vocês vão acompanhar toda a história aqui. É um administrador de empresas e que tem uma história junto com o irmão, junto com a gente também, né, que acompanhamos desde o início, uma história no desenvolvimento tecnológico do empacotamento no Brasil. Bom, pessoal, um abraço para todos aí que estão assistindo esse vídeo. Eu estou muito feliz de estar participando desse canal e vou ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha empresa, um pouquinho da nossa trajetória e o que trouxe a gente até o estágio em que a JHM se encontra atualmente. Então, Júlio, eu queria que você contasse para nós. Você é filho de imigrantes, né? Italianos mesmo, que vieram no navio. E eu queria que você contasse esse começo, o que influenciou para você. Eu sei da história do seu pai, um empresário também de sucesso no Brasil. E eu queria que você contasse isso para nós, dar uma resumida. Eu sei que é longa a história, mas o que influenciou isso na JHM? Resumidamente, a cultura dentro da minha casa foi sempre de empreendedor, né? O meu pai, ele nunca trabalhou para ninguém, ele sempre empreendeu. Independente do tamanho do passo que ele dava, sempre era um empreendedor, né? E ele transferiu muito essa cultura para mim e para o meu irmão Henrique, né, que é meu sócio. E a gente, desde pequeno, veio com essa cabeça. Então, quando a gente começou a nossa vida profissional, em momento algum a gente pensou em trabalhar em alguma indústria, trabalhar em algum comércio, mas sim em empreender, abrir a nossa empresa, né? E foi isso que começou. E eu lembro do começo, que a primeira máquina, né? Eu queria que você contasse isso, como é que foi. Até eu participei meio que por amizade, por brincadeira, por saber um pouco de eletrônica. Sim. Roberto, vem ajudar aqui, um pouquinho de elétrica. Sim, é verdade. Tudo começou no fim de 91, quando o Collor de Mello ele colocou uma lei dentro do Brasil, onde que ele obrigou que todas as empresas que produzissem produtos perecíveis passassem a ser obrigados a colocar a informação da validade daquele produto, né? Pasmem, mas até antes de 91 não existia essa obrigatoriedade. A gente comprava e decidia se o produto era bom ou não pelo cheiro, né? Meu Deus. Então, nessa época, eu estava com duas irmãs minhas que elas assumiram a indústria de balas do meu pai. Ele se aposentou e elas assumiram e elas passaram a viver esse problema. Elas começaram a colocar um carimbinho na embalagem e elas viram que depois de um mês, mais ou menos, começava a borrar tudo e ela tinha reclamação por parte do comércio, do cara do supermercado. Começaram a etiquetar cada saquinho de bala. Então isso daí era inviável produtivamente, não dava para escalar. E um problema mais grave é que quando o produto estava para vencer, o dono do supermercado, para não devolver aquele lote todo, ele mandava o funcionário dele reetiquetar com uma validade posterior àquela. O que acontecia? O consumidor final ele comprava a balinha, ele abria a bala, já estava toda melada. Ele não sabia que tinha sido remarcada a validade. Ele entendia que aquela marca de bala não prestava. Então começou a ter problema até na qualidade do produto das minhas irmãs. Né?
E aí ela chamou o meu irmão Henrique, que ele é um engenheiro, né? O Henrique, ele é um gênio nato, né? Ele olha para alguma coisa, ele encontra uma solução eletromecânica, né? Principalmente mecânica. Então elas chamaram o meu irmão e falaram: olha, a gente está com esse problema aqui, o que daria para fazer no processo na hora que sela o saquinho? Dá para fazer alguma coisa? E aí ele tirou os mordentes são aquelas barras que levantam e abaixo para selar a boca do saquinho. E aí ele adaptou, dentro daquele corpo do mordente, um datador, uma plaquinha de zinco, colocou lá. E aí, quando a funcionária abaixava com a perna e selava, estampava em alto relevo a data, e aí passou a ser uma maneira de não adulterar a data. É que você não está dando a devida importância, porque eu lembro que ele mudou até o desenho, porque era níquel cromo, lembra? Eu lembro que na época o Henrique foi o responsável por desenvolver um desenho no mordente. É verdade, é. Todas as seladoras aqui no Brasil eram com aquela resistência de níquel cromo, uma fitinha e uma manta de teflon por cima. E aí quando a pessoa abaixava com a perna, aquela resistência ficava incandescente e selava e cortava o saquinho, derretia, né? Ainda existe isso aí. Ainda existe isso, é. E aí ele adequou esse mordente, esse barramento de aço, que é uma selagem de uma qualidade muito superior, né? E aí ele fez isso, ficou no saquinho, a data, ele me chamou. Júlio, vem dar uma olhadinha, ver o que eu bolei aqui. Aí eu fui, olhei, falei, nossa, que legal. Só que aí eu, como um bom administrador, eu fiquei por uns 40 minutos olhando a produção que a menina estava fazendo e comecei a avaliar a qualidade da selagem. Eu comecei a perceber que às vezes um saquinho abria, um outro saquinho ficava um pouquinho derretida a embalagem. E aí eu pensei, se ao invés da moça abaixar com a perna e ficar por mais tempo, ou por menos tempo, ou apertando mais, ou apertando menos aquele mordente sobre a embalagem, se eu colocasse um motor que fizesse aquele movimento constante, com pressão constante, a gente ia ter uma qualidade de solda muito grande. Porque aí o tempo de selagem seria sempre o mesmo, tempo de batida, temperatura. E a pressão com que os mordentes exerciam sobre a embalagem também passaria a ser o mesmo, né? E aí, bom, a gente tem que colocar um motor aí, né? Vamos ver como que a gente vai fazer. Aí a gente chamou uma pessoa, o nome dele é Roberto, para fazer lá um circuitinho, uma ligação, e aí ele passou para a gente, eu lembro que ele fez um desenho no papel lá, aí eu comecei a copiar aquele desenho, e aí a gente passou a fazer aquela maquininha com o motor para minha irmã. Nós fizemos 3 seladoras para ela. E ela começou a colocar no mercado aquele saquinho selado, daquele jeito, com aquela data estampada. E aí foi muito interessante, porque não era a empresa dela que estava com aquele problema, era o Brasil, porque aquilo era uma lei federal. Então várias indústrias que trabalhavam com produtos perecíveis começaram a ligar para ela perguntando onde que a senhora comprou essa máquina que faz isso. E ela respondia, olha, foram 2 irmãozinhos meus, né? Porque elas são mais velhas que a gente. Foram 2 irmãozinhos. São 9 irmãos. 9 irmãos. Eu e Henrique somos o 8º e o 9º. E, aliás, 2 brasileiros. Os únicos 2, né? Os únicos 2, é. E aí o pessoal começou a ligar e elas falaram, olha, eles que fabricam essa máquina, né? Só que eles fabricaram para mim. Se o senhor quiser, eu peço para eles entrarem em contato, ou o senhor liga para eles. Não, eu ligo, me dá o telefone. Telefone, não era celular, não existia celular na época, né? E aí eu recebi um dia uma ligação de um cara do Rio de Janeiro, e ele falou assim, escuta, você é irmão da dona Adria? Ela deu o seu telefone porque você fabrica seladora. Eu falei, não, eu não fabrico seladora, eu mexo com embalagem plástica. Eu fiz para ela, não, mas eu queria comprar essa seladora de você. Você pode vender para mim? Eu falei, só um minutinho. Eu falei, Henrique,
tem um cara aqui querendo comprar uma seladora. E aí, meu? Ah, vamos vender. Falei, olha, a gente vende sim. Ah, legal, quanto que custa? Aí eu fiz uma conta que eu sabia quanto que custou, 300 dinheiros. Eu nem lembro que moeda que era na época. Acho que era cruzeiros novo. Aí foi 300 mil cruzeiros custou. Eu falei, olha, eu vou te vender por 900 mil cruzeiros. Eu chutei um valor assim, meu. Cara. Eu falei, não, maravilha, eu quero 3. Ah, só um minutinho. O cara quer 3. Aí eu falei, assim, porque não existia. Era a solução, ou era carimbar ou etiquetar. Quando a gente fala que é pioneiro, né? Exatamente, exatamente. Aí o Henrique falou, meu, bora, vamos lá. Aí o cara fechou 3, eu pedi um dinheirinho de sinal. Com esse dinheiro a gente foi comprar matéria-prima. A gente foi na Avenida do Cursino comprar 3 motores de limpador de para-brisa, tudo velho. Aí a gente recuperou, pintou com spray, tudo, reformamos, colocamos nos gabinetes de ferro e assim a gente conseguiu entregar as 3 primeiras. Só que nesse espaço de tempo começou a ter mais algumas ligações de empresas. Só que não era nada muito em escala. Isso tudo você trabalhando na empresa de plástico. De plástico. Eu e Henrique trabalhávamos juntos lá, nessa empresa que era da família, e à noite a gente começou a fabricar essas 3, 4, 5 seladorinhas, né? E aí começamos a vender. Eu peguei essa seladora e levei para um irmão meu, que é 10 anos mais velho que eu, que já tinha na época uma indústria grande de máquinas, e aí ele olhou aquela máquina e falou, gente, isso é genial. Vocês entenderam o que vocês criaram aqui? Eu falei, é uma seladora com datador. Como ele está nesse meio, ele entendeu automaticamente o que a gente fez. Aí ele falou, cara, o mês que vem eu vou participar da FISPAL, vocês têm que colocar essa seladora lá. Eu falei, o que é a FISPAL? Meu, é a maior feira de alimentos da América Latina, eu dou 1 metro quadrado para vocês, vocês colocam lá. Eu falei, beleza. Tá, mas e aí? Não tinha catálogo, não tinha dinheiro para montar a máquina, porque ele falou assim, vocês se preparem, porque ali a demanda é grande. Se preparem. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu preciso de um dinheiro aí que eu preciso montar umas 10, 15 seladoras para me preparar para ir para a feira. Ela me perguntou, o Henrique tá junto com você? Tá, mas ele é teu sócio? É, se nascer alguma coisa, ele é meu sócio. A ideia é minha, a máquina é dele. Exatamente. É. Ele criou a criança e agora eu estou tentando vender. E aí ela emprestou para a gente, e aí a gente pegou esse dinheiro, fomos atrás de comprar motores, gabinete, né? E toda noite, eu e ele, a gente montava essas máquinas. A gente ficava até 2h30, 3 da madrugada montando, né? Eu cheguei alguns sábados lá também. Exatamente, é verdade. E aí nós conseguimos montar 17 seladoras. Isso tudo na casa do Henrique. Tinha uma prateleira de ferro, onde a gente colocou as 17 seladoras lá. Quando a gente terminou a última, eu lembro como se fosse agora. Eu peguei, coloquei ela na prateleira, aí eu sentei, aí o meu irmão estava aqui onde você está, eu olhei para as 17 e eu falei, Henrique, você já pensou se a gente vender as 17 na feira? Ele fez assim, para. Não, vamos fazer uma conta rápida, se a gente vender as 17, vezes X não sei o que, ó administrador, vezes X tal, meu, vai dar tantos mil dinheiros. Cara, a gente tá rico. Não é bom lembrar que a situação, gente, era ruim. Era ruim. Ia pro mercado com calculadora na mão. O Júlio nunca ter sido um empregado, mas trabalhava na família, na empresa da família. Na verdade era... E não tinha boi, não tinha moleza não. Não tinha moleza. Já era casado, já tinha filho, o Henrique era casado, tinha 2 filhos. Isso, né? E era muito difícil, a situação muito difícil. Tanto é que teve que pedir dinheiro para a dona Lídia. Exatamente, O dinheiro deu para fazer as 12? As 17, nós conseguimos as 17. Aí não tinha catálogo.
Aí eu peguei uma daquelas que estavam prontas, tirei uma foto em preto e branco, aí eu peguei uma folha sulfite, colei nela, nessa folha sulfite tinha lá um texto que eu bolei, e aí eu fui numa papelaria e mandei fazer 3.000 cópias. Aí eu fui lá na 25 de março, comprei um monte de saquinho de polipropileno e comecei a selar vários saquinhos com aquele tipo de acabamento. E eu fui grampeando saquinho com folheto de sulfite. E aquilo foi o nosso primeiro catálogo. O marketing faz parte da vida. O marketing já fez a vez dele lá. E aí nós colocamos bem na esquina, bem na frente do stand, um cavaletezinho com a seladora. E uma mesinha do lado com uma pilha de folhetos grampeados com saquinho. E aí eu pegava um monte de saquinho aberto e eu ia selando e dando na mão das pessoas que iam passando na rua do pavilhão. E aí o pessoal, na hora que via, já entendia a proposta que a gente estava apresentando. Isso era só por escrito. Eu escrevia lá Era na um seladora. Xerox. Primeiro, era uma Xerox, Mas e eu ia dando o saquinho na mão do cara que ia passando, e ele na hora via a data de validade estampado em relevo na embalagem, que não tinha nem carimbo nem etiqueta. E aquilo era uma revolução, porque não existia até então. Começou a aglomerar um monte de gente em volta daquela seladorinha, que o meu irmão mais velho, que era o dono do stand, ele ficava lá de baixo, lá, ele olhava pra gente, ele fazia assim, ele dava uma risada. Ele mostrava o stand dele vazio, com um monte de máquina grande, e a gente aqui com um monte de gente em volta. E aí começou na terça, terminou na sexta-feira. E eu tive que ir na papelaria, voltar para fazer mais 2 vezes, mais milhares de folhetos, porque aquilo ia embora. Aí eu sei dizer para você que na sexta-feira à noite, no último horário do evento, quando acabou, eu contabilizei 45 seladoras vendidas. Quando a gente sonhou em vender 17. Eu falei, e agora, meu irmão? Eu lembro que você me ligou e falou, Roberto, pelo amor de Deus, e agora? E aí, conforme eu ia tirando o pedido na mesa lá do stand, eu tinha comprado na papelaria um talão de pedido, aqueles padrão que não tem nome, não tem nada. Então chegava o cliente para comprar uma seladora, eu falava, você me dá 3 cheques e tal, não sei o quê, e eu preenchia a caneta, o pedido, dava um pedaço de folha de papelaria pro cara. Aí ele olhava assim, falou, mas não tem endereço da tua empresa, nada, o nome da tua empresa? Que endereço? Aí eu falava assim, não, meu amigo, dá uma olhada no stand da empresa, né? Eu me engrandecia com a fábrica do meu irmão, com o marketing aí. Aí eles davam o cheque, e aí eu peguei os primeiros cheques, fui comprar matéria-prima. Ainda trabalhando na empresa de embalagem, a gente começou a fazer as 45 seladoras à noite, né? Aí quando nós terminamos aquele lote, eu falei, Henrique, não dá mais, cara. A gente tem que montar a nossa empresa. Eu peguei... Nós fizemos as 45 seladoras em 20 dias, mais ou menos. Mas o tempo entre a fabricação dos 45 e o início lá? Vocês desenvolveram a máquina, isso aí nos meses? A feira foi em junho, e em setembro a gente estava com um galpão alugado. Aí eu peguei uma parte do dinheiro da entrada, eu fui lá e devolvi para minha mãe, o dinheiro todo. Ela, não, eu faço questão, eu fiquei muito orgulhoso de ter devolvido tudo. E aí a gente alugou um espaço, um salãozinho, fomos lá no Senai, contratamos 3 funcionários, ensinamos como que montava as máquinas, e aí a gente começou a produzir em escala industrial essas seladoras, porque nós fechamos 45 na feira, só que nós distribuímos 8.000 catálogos. Então, esses 8.000 catálogos que estavam na rua foi gerando outras vendas futuras e vendas futuras.
E uma coisa interessante que aconteceu naquela feira foi que mais ou menos umas 30 pessoas perguntaram: e pesadora? Você não faz pesadora? O que eu lembro da pesadora em particular, eu lembro que vocês estavam embalados na seladora. E aí, isso que eu achei sempre legal na mentalidade de você e do Henrique e de quem você trouxe junto, né? Não parar, né? Não parar, falar, pô, eu tô aqui com o selador, eu tô vendendo 50 por mês, para mim tá ótimo, vou viver muito bem. Exatamente. Mas não foi assim. Eu lembro que você me ligou e falou: Roberto, eu tô com um projeto aqui de uma máquina inovadora, é uma pesadora. E aí eu fui até lá, a gente conversou bastante, você me mostrou a ideia, queria que você contasse, né? O silo, a carne, o orégano dentro, a balancinha. Exatamente. E lembrando que isso não existia, existia a não colher existia. E a caneca, né? Que era a por automática. Ou que era por volume. Volume. Não existia nada pesando, né? Então foi um sistema revolucionário que assim, reverberou. Isso foi para o Brasil todo e para outros países. Com certeza. A ideia, né? Eu quero relacionar esse assunto da pesadora com o lado comercial, que a gente também colocou como uma ideia, né? De como é que foi, porque lá existia o marketing, né? Livro e venda, só que como é que foi o convencimento, a atuação na hora de vender, né? Que hoje a gente tem um monte de livro, um monte de curso, pós, né? Antes não tinha nada, então não tinha... assim, primeiro que, né, respondendo a tua colocação, a gente ouve muito cliente, né? E isso que faz a empresa crescer. Porque quando o cliente fala, ele tem uma dor. E o que você vende para o cliente? O remédio. Se você não faz a consulta com o paciente, você não sabe como tratar. Nessa primeira feira que a gente participou, na FISPAL, foram mais de 30 pessoas que falaram: escuta, eu trabalho com condimento, vocês não têm nenhuma máquina que eu coloco lá dentro de um funil, lá, o orégano, e sai no saquinho pesado? Falei: não, infelizmente eu não tenho. Só que depois de 30 pessoas que falaram isso, aí eu, né, fiquei de antena. Acabou a feira, eu me reuni com meu irmão, eu falei: Henrique, tem um mercado aí absurdo de pesadora. Um monte de gente perguntou: escuta, você não tem uma máquina de pesar? E eu indagava a pessoa que me questionava. Eu falei: escuta, mas por quê? Você não tem no mercado essa máquina? Como assim não tem? É estranho isso, né? E não tinha, não existia até então. Então a gente começou, né, a desenvolver. Então, eu lembro da primeira pesadora, que era um silo, uma calha e o tempo. Era por tempo. Por tempo. Então você programava lá, 5 segundos dava 10 gramas de orégano. Exatamente. Só que não vem a mesma quantidade. 5 segundos vem pouco, vem muito, vem produto em rosca, então não é a primeira pesadora eu chamava de máquina de fazer montinho, porque ela não pesava, ela fazia montinho, né? Ela jogava uma quantidade, né? E aí a gente começou a pesquisar, não na internet, porque não existia até então, a gente começou a pesquisar no mercado. E aí eu entendi que como que era. A gente comprou uma balança da Filisola, desmontamos, e a gente viu que tinha um equipamento lá dentro chamado célula de carga, que é aquilo lá que recebia o peso e dava informação para o display. E foi em cima dessa teoria que a gente desenvolveu a primeira pesadora, né? E aí, no ano seguinte, a gente lançou a pesadora na FISPAL. Que foi a Mediumatic de carne. A Minimatic e Mediumatic, né? E aí também foi um estouro, né? No mercado, né? Isso já no stand de vocês? Já no nosso primeiro stand, a gente alugou um stand pequenininho e aí a gente pegou e lançou essa pesadora, que foi também um estouro do mercado. Então, assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, como que era, né, a ferramenta do marketing na época? Era ouvir a demanda.
Porque hoje o marketing digital é ouvir a demanda, só que de maneira automatizada, né, por recursos da internet, e tem um monte de ferramentas que fazem isso. Só que na época não existia isso, então a gente ouvia o cliente, né? Então a gente entendia qual era a demanda do mercado, qual era a dor que o mercado estava sentindo, e a gente desenvolvia. É porque uma pesadora, para vocês entenderem, para quem está começando, isso é importante, né? Você tem, esse modelo de seladora, que é o inicial da de pesadora, aliás, que é o inicial da JHM, era um silo, uma calha e uma balança. Só que você põe 5 gramas de orégano, é uma situação. Se você colocar um biscoito de polvilho, um prego, ele nem sai do silo. Então, a partir dessa primeira, aí foram se tendo as ideias devido à necessidade do cliente para as outras. Exatamente. Com as adequações, as alterações. Aparece o rapaz do prego, você fez de biscoito, por que você não desenvolve com o prego? Né? Você Exatamente. Um selo maior, uma calha maior. Porque a gente entendia que tinha uma demanda também em outros segmentos, não era só o alimentício, né? Sim, todos os segmentos têm essa dificuldade de dosagem. O que é importante, Júlio, nisso tudo também, que é uma coisa que a gente tem que colocar, assim, toda empresa gostaria de ter isso, eu acho, né? Se você não for sozinho, igual você e seu irmão, pessoas que são especialistas em alguma coisa, mesmo sem saber, né? Que é o teu caso e o do Henrique. É verdade. Né? Um é muito bom vendedor. Mesmo não tendo aquilo pronto, você convencia que você sabia fazer. Eu vivi isso com você. Então, isso é muito bom, porque você consegue vender e consegue desenvolver. Só que para isso você precisa de um cérebro ali que realize as fantasias que eu estou vendendo. Mais ou menos isso. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Conseguiu. Esse casamento foi fundamental, porque senão não funciona. Isso a gente faz até hoje, sabendo que vai funcionar, desenvolvendo. Então a gente visita o cliente, ainda faz field sales, que a gente chama, né? Vai lá, faz a visita, entende e consegue trazer para cá. Dá para desenvolver? E aí erra certa. Esse field sale, ele foi importante. Isso eu lembro quando eu comecei na JHM, que você me levou para BH visitar alguns clientes e tal. Isso já existia. Você meio que criou isso e eu acabei ainda depois dando sequência e dando meio que prioridade, enfatizando também a ideia. Assim, tem até uma parte da minha vida de vendedor da JHM, né, que eu fazia assim de uma maneira bastante atrevida, né. Eu comprava um monte de ficha de telefone no orelhão, botava no bolso, pegava o carro com uma seladorinha e caía na estrada. Sozinho, bem no começo, sozinho. E aí eu ia nos mercadinhos de algumas cidades, por exemplo, Americana, Limeira, né? E eu comprava lá a batatinha frita, o biscoitinho, pegava lá uns 4 saquinhos de produtos que eram fabricados naquela cidade. Aí eu ia no orelhão, eu pegava o saquinho de amendoim, aí eu ligava lá. Bom dia, eu queria falar com o proprietário. Pois não. Ô, senhor Antônio, meu nome é Júlio César, eu sou da JHM Máquinas. O senhor deve conhecer a JHM Máquinas. Quem que conhecia? Sei, conheço. Então, eu tô aqui na tua cidade, eu sou de São Paulo, capital, eu tô na tua cidade e eu vim fazer uma visita para a empresa tal e pegava de batatinha frita na empresa tal, e eu estou indo agora de manhã nessa empresa, mas à tarde eu continuo aqui na cidade e eu não tenho nenhum compromisso. O senhor gostaria de aproveitar a oportunidade de conhecer uma seladora automática com um datador? Eu dou um pulinho na sua empresa aí se o senhor quiser. Não, claro, você vai estar aqui na minha cidade? Vou estar aqui. Aí eu marcava. Aí o dia seguinte eu fazia a mesma coisa, ia invertendo os saquinhos. E aí com isso eu conseguia marcar reuniões, 4, 6 reuniões naquela cidade, ficava uns 2 dias, 3 dias, e depois eu voltava. E era muito difícil de eu não tirar pedido em cada visita.
Eu sei porque eu vivi isso com as pesadoras, né? Exato. Eu comecei a fazer isso com pesadora, Nossa. que já era uma máquina maior, difícil de levar, mais pesada. Mas, e é isso, porque eu sei da dificuldade disso, que você viveu também, porque você chega lá muitas vezes e a máquina não é para aquele produto. Né? Aí você tem que explicar para o cliente que hoje é uma estrutura, né? Tem uma estrutura hoje aqui, o você cliente leva um vem, celular, você mostra um vídeo, a coisa é muito mais fácil. Eu muito lembro mais da gente fácil. chegando, isso é uma coisa também interessante, chegando em BH e lista telefônica, para quem não sabe, é um catálogo que tem um monte de número. E a gente chegava no hotel sem nada agendado, chegava no hotel com as máquinas no carro e abria a lista telefônica, empresa de batata frita, empresa de condimento, empresa de cereais, e ia fazendo contato com a mesma pessoa. Mas vamos confessar uma coisa aqui, o que a gente fazia? Como não tinha internet, então a gente pegava aquelas folhas daquela lista das palmadas e rasgava à noite para levar depois para a empresa e de lá da empresa ficar telefonando para oferecer a máquina. Então, que tinha de fonte. Esse era o nosso mailing, né, na época, né? Arrancar a folha de páginas amarelas. Era sempre o marketing ativo, enquanto não havia internet, só boca a boca, só ativo. O único passivo que as pessoas ligavam para a gente era justamente a feira, né? E aí eu passei a gostar muito de feira e a gente chegou a fazer 8 feiras no ano. Tinha feira no Nordeste, né? Nordeste, em Manaus, no Sul. Era uma loucura. Muito bacana. Uma coisa interessante que tem na JHM, a gente comentou alguma coisa assim, são os insights, né? Essas ideias que revolucionam. Né? E essa é a história da JHM desde o início. Né? O primeiro insight foi a seladora de mesa. E aí teve outros. Eu lembro que um foi um que revolucionou o mercado brasileiro. Eu lembro que foi uma explosão de vendas. Inclusive, se eu não me engano, essa fábrica, a fábrica atual da JHM foi construída com eu sei o que você está falando. A seladora de alça de silicone. Quem não sabe, explica o que é a alça de silicone. Bom, tem o biquíni, tem o sutiã, né? Que a alça, ao invés de ser de tecido, ela é de silicone, né? E foi uma coisa muito interessante que aconteceu. A empresa ela era no Tatuapé e numa manhã qualquer eu recebi a visita de um engenheiro de produção da Valizer. Falei, pois não, pode entrar e tal. E ele tirou de um envelope um monte de emaranhado de silicone. Ele falou assim, olha, Júlio, eu tô com esse material aqui e eu tô precisando selar ele. Será que a tua seladora sela? Eu falei, não sei. Vamos na produção lá, a gente testa. Eu fui, liguei uma máquina, aí eu selei, derreteu. Nossa, está muito quente. Aí eu diminuía, não selava. Derretia, não selava. Aí ele, eu tinha certeza que era isso que ia acontecer. Falei, você pode deixar esse material aí? Eu vou experimentando. E aí eu vi que o desenho daquele mordente era um dente muito agudo, não era compatível com o que ele precisava fazer. E eu comecei a fazer teste usinando outros desenhos, né? É um recartilho, aí eu desenvolvi um recartilho fundo, é um desenho um quadriculado, né? É um quadriculadinho que fica no barramento de aço, que abaixa e faz a selagem por aquecimento. E aí eu peguei, selei lá, deu certo. Eu testei umas 20 vezes, aí eu liguei pro cara, falei, Maurício, eu queria que você desse um pulinho aqui, que eu acho que ficou bom o negócio aqui. Que dia que você pode vir? Eu tô indo agora. Eu falei, tá bom. Aí eu já liguei a máquina, pus para esquentar, ele chegou, aí eu peguei, selei uma, mostrei, falei, é isso aqui que você precisava?
Aí ele ficou olhando, meio cético, e falou, posso fechar? Ele depois selou de novo. Aí ele pegou, passou a mão assim na cabeça e falou, escuta, vamos conversar lá na tua sala? Eu falei, vamos. Eu achei que ele estava meio esquisito, né? Aí sentou, falei, cara... Emocionado. Cara, você não tem ideia do que você acabou de inventar. Foi uma seladora que sela silicone. Eu falei, não, você não está entendendo. Deixa eu te explicar a história. A Valizela é uma multinacional e ela está querendo trazer uma moda da França para o Brasil. Só existe um tipo de seladora que faz a selagem em silicone. É uma seladora de ultrassom, que é uma máquina enorme desse tamanho. E a gente quer terceirizar esse serviço de silicone. Como que eu vou comprar uma máquina de ultrassom para deixar em cada casa para as pessoas fazerem a selagem e fornecer para a gente? Uma máquina de ultrassom dessa, eu lembro que eu vi em uma outra empresa, custava R$150 mil e era de 1 em 1. O Júlio já vai explicar como funcionava o MH. Era de 1 em 1 alça de silicone. Imagina milhares de sutiãs. É verdade, é. É verdade. E ela consumia uma energia absurda, né? Então nenhuma residência suportaria aquele consumo de amperagem. O ultrassom, se você bater ele aqui, o vizinho lá da esquina, a televisão... A televisão, ela... É verdade. Não tinha o chuvisco. Aí ele falou assim, cara, você acabou de introduzir a moda de alça de silicone no Brasil. Eu falei, que bom, e o que eu tenho que fazer? Eu falei, você precisa infestar o mercado. Eu falei, legal. Aí eu peguei, eu fiz um catálogo, só que não foi Xerox, já foi um catálogo mais bonitinho, com a foto da alça de silicone, e mais uma vez eu repeti aquela estratégia de marketing, eu comecei a grampear o silicone selado em cada folheto. E fui visitar todas as confecções do Bom Retiro. Nossa, foi uma receptividade absurda, o pessoal adorou. E aí eu deixei, 500 catálogos em cada lugar, para eles distribuírem para as empresas, né? Porque eles vendiam silicone, né? E aí começou a espalhar isso no mercado brasileiro, mas a gente começou a vender tanta seladora para silicone. Foi montada uma linha. Nós tivemos que mudar o layout da empresa. Fizemos uma mesa bem comprida, ficou um grupo de gente aqui, um grupo de gente lá, e a seladora ela ia dando a volta, quando chegava aqui estava prontinha e testada, né? E a gente vendia 15, 18 seladoras por dia. Era um negócio absurdo. Estourou mesmo. Muito. E aí a gente ganhou um dinheiro no Brasil grande. Tem muitos centros, né? Tem centros, centros de confecções. Rio, então, tem isso no Rio, tem em Minas, tem em Pernambuco, tem vários centros, em Caruaru tem, né? Exato. Então, o negócio estourou exatamente por causa disso. Então é assim, você entender a oportunidade que está passando pela tua mão, né? Se eu tivesse aceito, né, o que ele falou, realmente não dá certo, eu sabia que ia dar nisso, eu teria deixado aquele trem passar, eu não teria ganho essa oportunidade, né? E aí entrou tanto dinheiro que eu saí de um galpão que era alugado, comprei um terreno, construí a indústria JHM, que é hoje, né? Hoje a gente tem aqui 7 mil metros quadrados de espaço. Hoje nós devemos ter mais ou menos uns 4 mil de área construída. E isso foi o fruto daquela ideia. Isso é legal, Júlio, também você passar, porque assim, é lógico que a vida melhora com o sucesso, faz parte, né? Você melhora as suas condições, a condição da família e tal. Mas você não comprou um navio, concorda? Você podia ter comprado um barco é verdade. no Caribe. Mas não, você investiu na empresa. É verdade. E a coisa cresceu. Eu vejo muito empresário que, quando começa a ter sucesso, ele troca o carro e compra uma Mercedes, né? E não consegue pagar o boleto da segunda-feira que vai vencer. Então isso é uma coisa que é totalmente longe da minha filosofia de trabalho, né? A gente estava falando antes da gente se reunir aqui do core business, né? A JHM tem, né? Mas tem alguma coisa assim que você pode, porque é tão versátil, né?
É verdade. Assim, eu acho que a alma da empresa é justamente inovação, né? A gente sempre pensa em inovar, porque temos concorrentes, né? A gente lança uma ideia, eles copiam e começam a reproduzir, vamos dizer a verdade, com uma qualidade inferior, inclusive com um preço inferior. Isso é uma coisa que a JHM sempre prezou também. Tudo que é lançado aqui, eu lembro que você procurou patentear. Sim. Patente no Brasil, a gente sabe que é difícil, tal, né? Mas foi feito. Foi. Isso dá credibilidade, né, Júnior? Dá credibilidade. É que Porque passados 10 anos, isso já cai em domínio público e aí você não pode mais exercer. Tem um investimento enorme para você criar. Exato. Em 10 anos você perde. Em 10 anos, mas assim, é como você falou, né? Você foi um mentor do negócio. Um respeito. O mercado entende que você é o pioneiro, né? E isso daí dá uma credibilidade muito grande para a marca, né? Isso é muito legal, né? Eu queria entender, juntando com o Core Business, né, em que momento que vocês entenderam o tamanho da coisa? Onde é que vocês estavam? Poxa, tô seladora, pesadora, foi tudo acontecendo de uma hora para outra e... Uma hora para outra não, né? Tem que sentar, pensar. Cara, é assim, primeiro que a gente, quando começou lá atrás, a gente não imaginou que ia chegar no tamanho que está. O que aconteceu? O mercado pediu para a gente crescer. Porque você quer acompanhar a demanda, você não vai rasgar pedido. Então a gente vai se adequando à demanda. Eu tenho um insight, eu tenho uma ideia, coloco no mercado, essa ideia tem uma receptividade muito forte, e aí você se estrutura para atender essa demanda. Mas não é uma coisa pensada, planejada, é algo que vem instintivamente, né? Então você me pergunta, quando foi que você entendeu? Cara, acho que a semana passada, quando eu entrei aqui... intuitivo. Eu entrei aí, eu olhei para minha empresa, ela tá toda pintadinha, eu pintei a empresa todinha agora, tá muito bonita. Quem quiser visitar a JHM. E aí eu falei, nossa, ela tá bonita, olha que grande que tá a empresa, que bonita que tá. Eu acho que faz uma semana que eu percebi isso. O termo é empowerment, né, que eu acho que isso você usa, como eu falei, até instintivamente, desde que a empresa nasceu, e isso faz parte do seu quadro, do porteiro até o comercial, né? Sim. Que é você deixar o camarada desenvolver uma autonomia. Você deixa ele livre para evoluir. Isso evolui a empresa, evolui a pessoa. Sem dúvida. É assim, primeiro que eu tenho por filosofia não ser escravo do meu trabalho. Se eu fosse uma pessoa centralizadora, eu seria escravo do meu trabalho e não poderia fazer muitas coisas que eu faço hoje. Eu vivo a metade do ano na Itália, metade do ano aqui. Mesmo estando na Itália eu consigo trabalhar, mas por ter justamente uma equipe que tenha autonomia e poder de decisão, eu consigo me destacar da empresa, né? Então é assim, não é da noite para o dia. A gente tem que entender em qual momento que a gente pode transferir o poder e a autonomia para as pessoas, né? E aí a gente vai entendendo a maturidade de determinados setores, a gente arrisca, às vezes até prematuramente, a empresa se machuca um pouquinho, mas eu acho que isso é o preço para quem está assumindo aquela autonomia e entender a gravidade e o poder que aquela pessoa tem nas mãos, né? Ninguém nasce andando, começa engatinhando, vai caindo até andar. Então é assim, é tudo uma coisa gradativa, né? Então a JHM hoje tem 32 anos no mercado e hoje mais do que nunca eu estou com um staff que tem realmente uma consistência, uma segurança e um conhecimento muito profundo, né?
E isso me permite transferir esse poder. E é muito legal quando o profissional que trabalha na JHM entende que ele tem poder na mão, isso incentiva ele a crescer na empresa, né? E você não pode também só dar poder e virar as costas e ir embora. Essa pessoa ela tem que estar em constante treinamento, constante desenvolvimento, porque o mundo muda, o mundo se desenvolve, as coisas mudam. Então esse profissional ele precisa estar mudando e acompanhando, né, gradativamente. São todos os setores, né, Júlio? Eu percebo que é tudo muito ligado. Eu estou olhando aqui, você pensando o que a gente tem que priorizar o quê? O marketing, o financeiro, a produção, tudo anda, a engenharia, o administrativo, né? Tudo anda junto. A JHM é uma máquina que fabrica máquinas. Não dá para você querer que o relógio funcione bem se uma engrenagenzinha está pulando o passo. A hora vai estar errada. A empresa é a mesma coisa. Não dá para você puxar um setor de vendas, por exemplo. Eu faço uma estratégia de marketing absurdo, começo a vender e a produção não entrega. Eu não estou criando algo bom para a empresa, eu estou criando um problema. Porque se eu vendo e não entrego, eu vou ficar mal com o meu mercado. Então, tem que ser uma coisa de equipe, né? É um relógio essa empresa, a gente tem que trabalhar em conjunto. O termo entrega hoje, ele está muito amplo, né, Júlio? Porque quando você fala em entrega, né, principalmente para máquinas, não é você... tá pronto, joga a máquina no cliente. Não dá. Não é. É o que a gente sempre preza aqui, né, como eu faço parte da equipe. Então, é você entregar mais do que o que você negociou. Exato. Então, se você entregar o que você negociou, ok. Mas a ideia é entregar além, que é para o cliente receber. Exatamente. A ideia é sempre surpreender o cliente, né? E a gente não entrega uma máquina, a gente entrega uma solução, né? E quantos clientes que tem que compra a primeira, depois compra a segunda, a terceira, a quinta, a décima. Tem clientes enormes aí que compram seladoras, todo mês estão comprando 2, 3 e vão comprando, pesadoras, empacotadora, tem cliente que comprou uma seladorinha, hoje ele tem 8 empacotadoras, 16 pesadoras, né? O parque industrial produtivo deles é JHM, né? A gente teve um case aí, né? Tem vários cases. Tem vários. Se vocês acompanharem, o site da JHM é bem rico e ele tem também muitos vídeos que a gente faz mesmo. A gente bota lá histórias de clientes e hoje também tem filmagens dos próprios clientes que fazem, né? Depoimentos. Isso é muito legal. E isso dá mais credibilidade ainda para a empresa. É verdade. Um outro desenvolvimento que foi feito foi a máquina elétrica, né? A empacotadora. Isso daí também Esse girou. foi outro insight. Na verdade, acho que foram 3 grandes, né? Foi a seladora. Foram todos grandes. Você pensar, a pesadora. Hoje a gente tem a Elimatic, né? Que é uma baita pesadora também. A Elimatic foi um insight também. É verdade. Foi a Elimatic tem história seu, né? Esse da folha. A Elimatic, posso contar rapidamente, você deve lembrar. Um cliente veio com folha de louro para pesar, que é um produto que não existe. Nada que pese folha de louro. E a nossa pesadora também não pesava folha de louro. Aí na época, nós fazíamos máquina, hoje a gente usa bastante liquidal, mas o Vibron, né, aquela panela vibratória, tinha uma... Aqui, porque a gente fazia posicionador de frasquinho para as pesadoras e tal. Aí eu fui lá e joguei a folha de louro nesse liquidal. Né? Foi um teste a grosso modo. Aí essa é uma vantagem de você ter a confiança do cliente, né? Que já era um cliente nosso, mas que tinha folha. Aí eu mostrei para ele e falei, a sua máquina, chamei o Júlio, chamei o Henrique, falei, a sua máquina vai ser esse liquidal alimentando a balança. Aí dali para frente estourou. Foi patenteado o sistema. A gente patenteou, a única empresa que
passou a trabalhar com esse sistema, né, de caracol, né, de pesagem. E isso aí hoje é um... E hoje, estouro, se usa, a gente usa para tudo. Congelado, pão de queijo. Tivemos alguns parceiros que também abraçaram o projeto, a Verdimar foi um caso, sim, que comprou a primeira para pão de queijo, que a gente nunca tinha feito. E hoje tem algumas lá e outros clientes, muitos clientes. O Charles do Rio Biscoito, né, de Charles proteína, é um do exemplo de 10 empacotadoras que só tem liquidado. O Charles tem 12 empacotadoras hoje. Né? é verdade. Cliente antigo também, Não, parceiro. é muito legal. É assim, o que a gente tem que passar, né, para quem está acompanhando aí o vídeo, é justamente prestar muito atenção no mercado, né? Porque se você der Ctrl+C, Ctrl+V, você pode até ter sucesso, de acordo com a estratégia de marketing que você vai fazer, você consegue se destacar, mas realmente quando você ouve o mercado e entende que existe um buraco, né, de oferta para uma demanda cedente, você não pode desistir nas 30 primeiras vezes que deu errado, né? Porque a gente fez as seladoras, deu muitas vezes errado, pesadoras, nem te conto. Errado, né? Desde Thomas Edison. Exatamente. Na verdade, você não erra, você vai aprendendo com ele. Cada vez É um erro a menos, né? É um erro a menos. É um erro a menos. Até. Então é assim, tem que insistir. Tem que insistir. Persistir que vai dar certo. Vai dar certo. Eu lembro um outro insight que foi maravilhoso também, a empacotadora que o Breno falou. Exatamente. Sem compressor de ar. Exato. Isso eu ouço até eu que entrei nos 5 anos, só interrompendo, nos 5 anos passados, né? 2019, nos anos eu entrei, já era elétrica. E aí com contatos de clientes antigos que tinham a pneumática, os caras, caramba, a máquina não tem mais compressor e tal. Então é de interesse muito grande e a gente hoje só também vende elétrica, que é um consumo de energia mínimo. É um grande diferencial do mercado, né? É verdade. Muito. É um consumo de energia muito baixo, manutenção pneumática, não existe nada pneumático. O barulho que aquele compressor de ar fica não pode ter durante vizinho o dia. também. Não pode ter vizinho. Não pode ter vizinho. O vizinho te prende se você botar uma máquina pneumática. Por falar em vizinho, eu lembro uma vez que um motorista meu foi entregar uma pesadora Mediumatic e uma seladora MH200, uma seladora pequenininha, para uma senhora que embalava condimentos. E ele chegou na porta da empresa, era a fachada de um prédio. Aí ele pegou e ligou para essa senhora, dona, eu tô aqui, mas eu não tô achando tua empresa, tem um prédio aqui. É aqui mesmo, moço, eu tô no 9º andar, eu vou autorizar a entrada. Como assim? Aí pegou, entrou, descarregou, pôs no elevador, subiu. Ela falou, pode deixar aqui mesmo. Aí antes de ele entrar no apartamento, ele falou, o senhor não quer que eu levo já direto para a empresa? Não, a empresa é aqui. Eu falei, como aqui? Não, eu vou embalar aqui na sala do meu apartamento. A máquina era tão silenciosa, ela tinha ido visitar a JHM e viu como a máquina trabalhava, e ela entendeu que ela poderia trabalhar com aqueles 2 equipamentos dentro do apartamento dela. Gente, nós conseguimos montar uma indústria de condimentos na sala do apartamento daquela senhora. E o marido dela era aposentado, ele tinha uma Fiorino na época, e ele saía visitando todos os mercadinhos e ela embalando na casa dela. Olha que legal isso. Muito bom. Seladora contínua. Nossa. A primeira, lembra? Não existia no mercado a seladora contínua. Aí a gente bolou lá uma máquina. Era uma seladora de mesa virada e passava, parava e falava, não, assim não tá legal. O Henrique, ele é, assim, como eu vivi com ele, é espetacular. É verdade. A ideia das fitas de Teflon, que até é copiada hoje no mundo todo. É verdade. Né? A ideia das fitas de Teflon, que fazem pré-aquecimento e selam. A ideia do mordente de PP não existia. Não existia. Mordente aquecido. Quer dizer, uma resistência em espiral
né? Tudo isso foi desenvolvido pela JHM. Sim. Por isso que eu estou dizendo, você não está dando o devido valor, Júlio. Isso daí é difícil da gente aproveitar o vídeo para expor isso, né? Porque hoje o mundo inteiro tem. A aceleradora contínua não tinha no mundo? Tinha ideias. uma muito grande, que ela era extremamente industrial, para sacos grandes, e era uma fita aquecida que ficava girando, né? E a gente criou uma pequena que selava, recartilhava e colocava data. Então a revolução foi essa, né? Eram 2 fitas de metal que você tinha que lubrificar. Exatamente. Nossa, óleo de mamona. Óleo de mamona. Óleo de isso mamona. sujava a embalagem e tal. É verdade. Aí a revolução toda foi isso. Quer dizer, não tem nada copiado na JHM. Não tem. Isso é que é interessante. Realmente não tem. Júlio, você falou de você tem hoje essa condição de poder viajar, de poder passar alguns meses fora, tal, na Itália, e meio que viver lá, viver aqui, cuidar do financeiro, Marcos, isso você consegue fazer de fora. Porque você tem uma equipe, hoje você tem herdeiros aqui. Sim. Né? E, assim, o que você pensa disso, né? O futuro da JHM a partir dos herdeiros. Na verdade, hoje o Júlio tem 2 sobrinhos aqui. Os filhos do Henrique, que é meu sócio. Henrique, né? E um é um excelente administrador e um outro exímio projetista e engenheiro. Exatamente. Né? Que é o responsável hoje pelos projetos da JHM. Tenho certeza que ele chupa umas ideias do Henrique, vai lá. vai lá consultar, pedir bênção para o pai. Pedir bênção para o pai, mas ele executa, ele é muito bom. O Lucas é muito bom. É verdade. E é isso, o que você... Assim, eu acho que tudo na vida tem prazo de validade, né? E sábio é quem prevê isso e se prepara com antecedência, né? Não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira, é assim que fala, né? Jogar areia nos olhos. Exato. Então, assim, não tem jeito, né? Eu vou fazer agora 63 anos, tenho muito gás ainda pela frente, mas, assim, a parte da questão de idade tem também a busca pela qualidade de vida, né? Então, a gente fica no backstage da empresa, isso eu acho que eu nunca vou abrir mão, porque eu gosto do que eu faço, né? Então, essa parte de estratégia, principalmente de marketing, né? Eu acho que isso aí eu vou estar sempre por detrás, porque é uma parte que eu gosto muito, eu me divirto em fazer, é muito legal. Mas, com a maturidade aí do Lucas e do Marco, que eles evoluíram demais profissionalmente, a tendência é essa, que eles assumam aqui a empresa, né? Cada qual no seu setor, e eles se complementam. Foi como você falou lá no começo, lá atrás, né? Sim. Que a história se repete, né? Eu era na parte comercial e administrativa, e o Henrique na parte de engenharia, e hoje os 2 filhos do Henrique estão assumindo esses papéis aí, né? Com uma vantagem muito grande. Hoje eles têm ferramentas que nós não tínhamos na época, então a resposta das tentativas que eles fazem hoje é muito mais rápida, mais ligeiro, né? E muito mais precisa. Sim, o resultado é muito melhor. Então, se lá a gente andava a 80 por hora, hoje com os recursos que eles têm, eles estão andando a 150 por hora. E a gente chega muito mais rápido nos objetivos que a gente coloca pela frente, né? Você vê até comercial, né? Falando aqui, tá aqui, ó. Eu sou pai do Breno, né? Eu sou eu que sempre cuidei do... Sempre não, tem uns 25 anos. É um pouco mais, um pouco mais. Quase uns 27 anos atrás. O Júlio foi meio que largando com vendas, né? Sim. E aí passou para mim. E a gente sempre conversou bastante, tal, para a coisa ser, como a gente falou, ele meio que delegou, mas é um setor fundamental, né? Essa parte comercial, com certeza. Que integra, né? Não tem como você tomar conta do comercial sem saber do financeiro. Para mim, o bom comercial, o bom diretor comercial, o gerente, é aquele camarada que não tem jeito, ele influencia até em compras. Se você comprar uma peça errada e colocar na máquina,
quem vai estourar deu, né, no comercial. vai estourar no comercial. Então é importante que todo mundo converse. E eu hoje estou com o Breno, meu parceiro aqui, que é meu filho também. E Também não, sou único. Também não, né? Também é meu filho, porque a Rosângela não ouça isso. Mas, vai fazer 62 anos de idade, não sou só eu que sou velho aqui nessa empresa. E é isso. Ainda não pretendo passar, mas é um parceirão que me ajuda bastante aqui no comercial. Naturalmente a coisa vai se evoluindo para isso, né? Sim. É isso mesmo. O lado de trabalhar com a família é a liberdade, né, de você poder expor também. Quando a gente fala de autonomia, então entra um pouco nisso. E a gente hoje tem um time muito próximo, a gente se sente próximo dos funcionários, amigos. Então, isso é uma coisa importante que a gente não fala, mas proximidade ajuda. Se você reparar na tua empresa, esses herdeiros que a gente fala, eles estão aqui desde os 15 anos. Eu fiz MH aqui, né? O Breno fez muita seladora de mesa. Por quê? Porque essa integração do jovem na empresa do pai faz ele dar valor. Né? Coisa que você não vê. O que se ouve na empresa é que a partir da terceira geração vai quebrar. É verdade. Não é? Eu assim não sei como que é na tua casa, mas eu imagino que seja igual na minha. Desde pequenos, nossos filhos, quando a gente sentava na mesa para almoçar, a gente compartilhava das conquistas e também das perdas que a gente vivia dentro da empresa. Então, nossos filhos, eles cresceram ouvindo as nossas histórias e acompanhando os nossos passos, né? Então, desde cedo, eles absorveram essa cultura, né? Então, para passar o bastão para eles, foi só carimbar, oficializar algo que já havia nascido há muitos anos lá atrás. É isso. É isso aí. Uma mensagem para o pessoal aí que tá acompanhando é essa aí, né? De você acreditar. E sempre tem o que desenvolver no meio, né? A gente nunca chega no fim. Não, a nossa empresa sempre foi muito importante para quem começa, né, Júlio? Sim. Teve... Assim, a maioria das empresas que compram nossos equipamentos, eles têm um ROI, um retorno do investimento aplicado no equipamento muito rápido, muito rápido. A gente conversa com muitos empresários aí, tem casos em que, incrivelmente, o cara em 90 dias, 120 dias, ele lucra o que não lucrava anteriormente, por conta do equipamento da JHM, ele lucra o tanto quanto foi o valor do investimento aplicado naquele equipamento. Então, assim, é muito surpreendente. E a gente vê que o camarada começa com uma pesadora, com uma empacotadora e vai e compra mais uma. E isso daí é reforçar, né? É a certeza que o cliente tem de que se ele investir em automação, o retorno vem. Ele cresce. Em italiano é prima o poi, eu não sei em português. Antes ou depois, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter o retorno do investimento. Ou se for de 3 meses ou de 1 ano, mas vai ter esse retorno. Depende do volume de... E ele cresce, né? Porque você vê clientes que têm 5 anos empacotando manual. Aí ele compra uma máquina, dali 6 meses ele compra outra, dali 6 meses... Significa o quê? Que ele estava 5 anos patinando e a máquina, ela capitalizou ele. Né? É verdade. Hoje na verdade, o que eu percebo, não investe em máquina, ele deixa de ganhar, né? Às vezes ele tá perdendo, mas ele mais deixa de ganhar. Ele deixa de ganhar, é verdade. Ele pode crescer muito rápido. Um parênteses que eu quero abrir aí é assim, nossos equipamentos eles são muito versáteis, né? Então um cliente ele trabalha com 4, 5 produtos. Quando ele passa a adquirir uma pesadora da JHM, ele entende que ele pode colocar 15 diferentes produtos naquela mesma máquina. Ele já tem uma estrutura de distribuição, de venda. Uhum. Se ele vende 4 produtos e a máquina pode pesar 15 diferentes produtos, poxa, eu vou comprar granel, coloco na máquina, ponho a minha marca
E o seu João lá do supermercado que comprava 4 produtos vai passar a comprar 15. Porque eu já tenho um elo comercial com aquele cliente, né? Então, o que acontece isso? O faturamento aumenta muito. E uma outra coisa também que é legal é que quando a gente lança um equipamento, a gente sempre pensa em upgrade. Então, o camarada hoje ele tem uma pesadora, se ele quiser automatizar, ele compra a empacotadora que vai embaixo da pesadora. A pesadora que ele comprou 5 anos atrás, ela já vai com um conector penduradinho, com uma etiquetinha escrito aqui. Conecte aqui sua empacotadora automática. Dali a alguns anos ele compra a empacotadora, coloca aqui, ele só pluga, as duas máquinas começam a se conversar e aí ele automatiza a máquina. Lembrando que isso é para qualquer coisa, né? Para produto alimentício, para peças, para prego, porca, arruela, para qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje qualquer coisa se empacota. E essa parte também do comercial, né, da JHM, se você quiser falar, dessa análise que é feita, né? A gente tem essa preocupação de sempre ter o produto do cliente para poder desenvolver. Para vender exatamente o que a gente consegue entregar. Isso. E falar para o cliente quais são as soluções que a gente pode fazer com aquela gama de produto. Porque muitas vezes nem tudo dá para abraçar. Vai ter um produto ou outro que não dá certo e a gente precisa fazer o teste com toda a linha deles para poder apresentar isso. Assim, para concluir, eu acho assim que a JHM respeita muito o dinheiro do cliente. Porque tem muitos tipos de máquinas que quando a pessoa compra, se ela quiser melhorar a produtividade dela, ela tem que esquecer aquela máquina que ela gastou o dinheiro lá atrás. Na JHM, como a gente sempre oferece upgrade, a gente entende que foi difícil ele ter comprado uma pesadora lá atrás. E que ele vai continuar usando aquela pesadora para aumentar a produtividade. Então isso que é legal, a gente respeita o investimento que o cliente coloca aqui dentro da JHM, oferecendo novos equipamentos para ser agregados à linha de produção dele. E a gente quer fazer ele crescer, né? Então, com certeza. Ele está com a gente, vamos crescendo junto. Vamos crescendo junto, é isso aí. E é essa parceria aí. É isso aí. É isso. Bom, parceiro, gente, irmão, foi muito legal eu ter tido essa oportunidade. Acho que é a primeira vez que eu falo assim em público e coloco essa pequena história de 32 anos aí que a JHM tem no mercado aí. E a gente está à disposição para ajudar as empresas que estão começando, as empresas que já começaram e não tem a automação que precisaria. E a gente para vender uma máquina aí, porque não pode perder o... E a gente está à disposição aqui, o meu celular Deixa o cartão. Valeu, obrigado. Júlio, prazer. Valeu. Prazerzão. É isso aí. Esse foi o primeiro vídeo primeiro podcast, né, da Empacotando TV. A gente pretende fazer mais. Hoje com o CEO da empresa que a gente representa, a JHM, é um prazerzão. Valeu. Valeu.